Faz as Contas. Oferecimento GetNet. Maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking. Sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Faz as Contas. Um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Bru, explica pra gente o que é um consórcio. A gente pode falar que é uma junção de pessoas, né? Então são várias pessoas que economizam dinheiro determinado, paga como se fosse uma mensalidade, se assim a gente pode dizer, para conquistar um bem comum, né? Uma reserva, eles geram uma reserva financeira para conquistar um determinado bem. Então todo mundo vai colocando e você acaba sendo sorteado para conseguir e cada um tem que esperar a sua vez. Gente, vocês entenderam? Eu não entendi ainda. É difícil. É difícil e é justamente por isso que a gente vai dedicar um episódio, né, do Faz as Contas inteiro sobre consórcio, porque eu já saquei aqui a pergunta e eu não entendi. Então seja muito bem-vindo e bem-vinda. Bru tá aqui mais uma vez. Com certeza, gente, eu vou explicar melhor. Tudo bem? eu vou, só precisava colocar as ideias aqui na cabeça até pra explicar. O que é um consórcio? Vamos supor que você tem uma mensalidade, então você entra lá, você tem mensalidades, você vai ter um valor determinado ali para poder pagar. Aquilo lá é como se fosse um financiamento, vamos dizer, porque você tem um percentual que é a sua parcela da mensalidade e você tem uma taxa de administração que está embutida ali. E por que você faz isso? É uma mensalidade para você conquistar um bem. Então você quer conquistar um carro, um veículo, enfim, que são as formas mais comuns. Por que ele tem uma facilidade diferente? Ele é uma taxa mais barata que um financiamento, tanto de imóvel ou de carro. Ele tem as parcelas, geralmente parcelas fixas, e você pode adquirir aquele bem mesmo antes de pagar tudo. Então vamos dizer que ele tem 60 meses, aquele consórcio. Você vai pagando, mas pode ser que no mês 10 você foi sorteado para receber aquele bem. Todas as pessoas que estão dentro daquele consórcio vão receber, só que algumas vão receber depois de 2 meses e outras só no final dos 60 meses. Você tem que ficar esperando a sua vez, entendeu? Você coloca ali, uma terceira explicação, um clubinho. Todo mundo, a gente tem um prédio ali e tem 10 apartamentos. Você vai fazer um clubinho de 10 amigos. Só que tem uma regrinha. A gente vai juntar, vocês vão pagar X por mês, mas cada mês um só vai ser sorteado. Então só a partir do 11º mês que todo mundo vai estar morando naquele apartamento. O consórcio é isso. Então não é um investimento. Ah, Bruna, é um investimento? Não. Você tem taxas embutidas. Isso daí, na verdade, é uma facilidade para você adquirir um bem. Mas existem custos embutidos. Gente, agora eu entendi tudo. Gostei, perfeita. Do apartamento. Não, da próxima foi perfeita. Vez, focamos, gente. Já coloca lá no Instagram. Analogia, né? Já joga lá no Instagram. Se você escutou falar, Bru, eu entendi com tal exemplo, né? Mas eu acho que o do apartamento dos 10 andares foi o melhor. Foi o melhor de todos. Foi o melhor exemplo de todos. E respondeu já, né, uma pergunta que grande parte das pessoas tem de achar que é um investimento, porque de certa forma ela está investindo em algo, porque ela tem que separar o dinheiro todo mês para estar pagando algo e conquistar, e enfim, isso deve gerar uma confusão na cabeça, né, da pessoa. E é engraçado porque eu até coloquei aqui na pauta que nos anos 90 e nos anos 2000 eu escutava muito sobre consórcio. Era muita propaganda na televisão falando sobre consórcio. Eu cresci escutando sobre consórcio e hoje em dia eu já não escuto mais. Não. É porque hoje você tem outras formas, né? Conforme a educação financeira vai chegando, você vai vendo quais possibilidades são boas ou não, né? Então, um empréstimo e financiamento muitas vezes é melhor, você também consegue adquirir aquele bem. Tem muita gente que teve muito problema também, teve fraudes, né? Nesse negócio de consórcio, de você nunca conseguir receber. Pessoas que perdem o emprego e não conseguem sair, e aquilo começa a se transformar numa dívida muito grande, tinha muito problema de consórcio. Então, você pegava aquelas mensalidades, 60 meses, só que quando dava 10 meses, você perdeu o emprego. Os juros, absurdos. As pessoas não têm o costume de ler contrato, enfim. Tem várias questões, né? É que é aquilo. Antigamente, as pessoas vendia tudo, né? Por uma falta de informação. Nós somos muito fracos em educação financeira. É verdade. Você, né, pegando o gancho do que você comentou sobre as fraudes, quais são as instituições que oferecem essa opção para as pessoas? São os bancos? Aqui tá falando administradores de consórcio. Até fui dar uma pesquisada, gente. É assim, Bradesco,
Administradora de Consórcio Nacional Honda, essas são as maiores. Banco do Brasil, Itaú, Sicredi, que é um banco muito grande, né? Uma cooperativa de crédito muito grande, principalmente no interior, e Dizal, administradora de consórcio. Essas são as maiores. Você vê que ainda são estruturas muito antigas. Não são estruturas, por exemplo, você não vai ver num banco digital. Muito difícil. Se você vê, me manda, porque não é um produto. O produto caiu totalmente em desuso, né? E ele é um produto e não um investimento. É verdade. E já que a gente tá falando, né, de que já não é uma coisa muito atualizada, né? Um banco digital, por exemplo, não tem esse produto. Existe alguma vantagem? Você vê alguma vantagem como educadora financeira em fazer um consórcio, se alguém te pergunta? Então, na verdade, eu não posso deixar de falar que, assim, é que você tem um compromisso mensal, né? Você vai colocar e você tem, se for um bom, né, consórcio, você tem a certeza de que você vai adquirir aquele bem. Você sabe que o preço não vai mudar, enfim, tem algumas questões. Mas eu não acho que essas vantagens sejam as únicas, né? Porque você consegue fazer um financiamento pré-fixado, você consegue investir esse mesmo dinheiro que você vai colocar no consórcio, e ao invés de pagar uma taxa de administração, você ganhar dinheiro, porque a maioria das pessoas que eu vejo não é contemplado em menos de 5 anos, menos de 4, assim, você vai demorar. Então, por que não guardar esse dinheiro por esse tempo? Penso eu. Mas tem, lógico, a disciplina de você ter aquilo, de você ter a certeza que vai conquistar, é uma das vantagens. Acho que eu poderia falar que é essa. Legal, e aí antes você até citou que era uma forma de financiamento até, mas não é exatamente isso, né? Você quer separar como você enxerga o consórcio e o que é um financiamento para a pessoa também conseguir visualizar isso? Tem mais uma questão, uma diferença em relação às taxas, né? Então, por exemplo, e cálculo também. Isso daí é bem interessante. Por quê? A gente tem o efeito dos juros compostos, né? Quando a gente fala em investimento, porque você coloca R$100, daí deu R$110 pro mês que vem. O mês que vem, o que é os juros compostos? Ele não vai contar 10% do 110, do 100, ele vai contar do 110. Então, ele vai somando aquilo. E você tem um efeito negativo dos juros compostos, que a gente também, acho que a gente explicou em um dos podcasts. O efeito negativo é através de um empréstimo e financiamento. Então, você deixou de pagar, que é o efeito o contrário. A sua dívida vai crescendo. Se você deixar de pagar, nossa, vira uma bola de neve. E também no cálculo de juros é muito feito a isso, porque é relacionado ao tempo, o efeito dos juros compostos. O consórcio é uma taxa de administração. Então, você tem um valor fixo. Na verdade, eu diria que é uma taxa de juros desenhada de taxa de administração, porque a estrutura financeira é diferente, em parcelas iguais. Então, basicamente, é pela questão matemática da coisa. Mas os juros, gente, daí é aquilo que a gente fala que falta muita transparência em qualquer tipo de mercado. Eu queria um dia ter esse desafio de pegar um negócio de consórcio, né? Eu nunca peguei, assim, a gente escuta muito, a gente vê muito na internet. No banco, eu tinha pouco acesso, porque eu lidava muito com crédito, mas não com consórcio. Mas pegar o cálculo, pedir, porque eu acho que ninguém entrega o cálculo. Eu brigo muito com todo mundo que tá escutando aqui. Vai fazer um empréstimo, um financiamento, pede o cálculo. Hoje eles são obrigados. Antigamente eles não eram. Eu queria muito que alguém pedisse um consórcio e me entregasse aquela planilha, porque eu tenho certeza que o cálculo de juros tá embutido ali. Não é possível. O cara não ganha só 1% na taxa de administração, que as pessoas vão por isso. Mas eu vou pagar só 1%, 1,4%, que não sei o que lá. Cara, ele não ia te dar um bem daquele determinado... Ele tá tirando dinheiro de algum lugar. É um banco, né? Não vamos viver no mundo da Alice no País das Maravilhas. Eu amo como você é sincera. Todo mundo precisa ganhar, é o capitalismo. E o banco tira dinheiro da gente. É assim que funciona. E não adianta ficar bravo, gente. É assim que funciona o sistema. A gente precisa só trabalhar. Então, eu acho que a maior diferença em relação ao financiamento é exatamente isso, né? É a base de cálculo. A do financiamento é mais clara. A do consórcio eu ainda vejo um mar negro. Uma nuvem, né? Em cima. Legal. E se você quiser saber mais sobre juros compostos, a gente já gravou, né, Bru? Exato. Um podcast. Então, vai lá na lista. Depois que você terminar de escutar esse, vai lá na lista do Faz as Contas e procura. Ele tá lá embaixo. Já faz alguns meses que a gente gravou, mas está lá tudo sobre juros compostos, essa bola de neve a favor e também que às vezes joga contra a gente, né? Exato. E tem mais uma pergunta que você já deu um spoiler, né, no início, dizendo que o consórcio não é investimento, mas eu gostaria que você separasse pra gente o que é um investimento, o que é um consórcio e o que difere uma coisa da outra. É porque assim, o consórcio, você tá
na verdade, parcelando um bem que você consegue, que você vai conseguir futuramente, e ele vem através de um sorteio e tem uma taxa de administração colocada naquilo. É um investimento? Não. Por que é um investimento? Investimento é tudo aquilo que você coloca, você aplica recurso, tempo, esforço, tudo que gera, né, aquela determinada riqueza que você vai colocar a fim de se obter algo no futuro. É a volatilidade do mercado. Então, o investimento você está colocando ali, você vai montando a sua areia e você vai obter um retorno maior. Principalmente se a gente começar na... Ai, Bruna, mas tem risco. Não, mas o investimento, ele busca algo. Ele busca que aquilo se rentabilize, não que aquilo diminua, né? Então você está investindo, você pode investir tempo, você pode investir dinheiro. Tudo que você vai ter é para você obter algo em retorno. O consórcio, mas o consórcio eu também tô colocando porque eu quero meu apartamento. Tá bom, mas ele não tá numa estrutura para você ganhar dinheiro. É só para você comprar alguma coisa, para você obter aquele bem. Eu acho que as pessoas usam a palavra investimento de um modo popular, no sentido de colocar dinheiro em alguma coisa e talvez confundam, né? Ou você entender, né, o que é uma compra de um bem material, porque também as pessoas falavam que apartamento, veículo, essas coisas eram investimento, né? Então, e a gente sabe que não é. Você tá comprando um bem e o bem tem uma depreciação. Um carro, por exemplo. O carro ele desvaloriza. Vale menos, ele desvaloriza. E antigamente os apartamentos valorizavam muito. Hoje em dia você já não tem essa oportunidade, né? A gente viu em São Paulo, por exemplo, para vocês terem uma ideia, um apartamento de 250 metros, aqui exagerando, era vendido na planta por 500 mil. Hoje em São Paulo você não acha por menos de 2 milhões. Essa é a discrepância. Agora, você acha que vai valer 5 milhões? Vai valorizar tanto assim? Não, pode ser que o cara comprar por 2 milhões, eu tenho certeza que ele vai vender por menos de 1,5 milhão. Não tem tanta gente pra tentar vender. Exatamente, ele vai abaixar o valor. Exato. Não tem como. Chega uma hora que estagna. Então, mas antigamente era assim. Mas até aí, gente, antigamente muita gente não precisava de faculdade pra crescer. A gente vivia com um salário mínimo tranquilamente. Então, assim, quem vive no passado não evolui no futuro. Nossa, perfeita. Acho que depois dessa... Já pode terminar o podcast, né? Não, mas foi maravilhosa. Mas antes de a gente terminar, eu gostaria que você deixasse uma dica pra alguém que pensa em consórcio ou tá pensando em fazer. Qual é a sua dica? Qual é o seu conselho pra essa pessoa como educadora financeira? Gente, não precisa de muito, né? Pedir o cálculo, igual eu falei, peça um cálculo, né? Isso daí é um direito do consumidor de você saber o que você tá contratando. E junto com esse cálculo, faça matemática simples. Do que vale a pena. O que compensa, o que vale a pena. Procure várias formas. Vocês são muito colocados ali pra quem tá te vendendo. Esquece isso, a gente tá falando do seu dinheiro. Não vá na língua do outro, se informe. Se informe. Mas o cara é meu gerente do banco. Isso não quer dizer que ele sabe mais que você. Eu não sei tanto assim, tô aqui conversando com vocês e aberta a escutar e saber quais são as condições. A gente tem que estar sempre aberto. E vocês são capazes de aprender. Então não é só para economista, financista, isso e aquilo, não importa o título, não importa. É calculador, é a planilha de cálculo ali, pede pro cara, planilha de pagamento, juros, taxa, que não sei o que lá, faz as contas e vê o que compensa. Compara com investimento no mesmo tempo, compara com empréstimo, financiamento, enfim, vê todas as possibilidades que você tem antes de tomar uma decisão. Como você mesma diz, papel e caneta na mão, né? E faz as contas, vai atrás, vê os números ali. A gente tem preguiça. Eu também acho. Às vezes a gente tem preguiça real. Mas você tem preguiça de cuidar do seu dinheiro, então paga taxa e faz aí qualquer negócio, gente. Mas depois não chora. É assim. É isso mesmo. Bru, adorei o papo. Acho que você também conseguiu explicar muito bem o que é consórcio. Tentei, gente. Mas assim, é um assunto que vocês pedem bastante. Daí já traz aí na caixinha de perguntas, certeza, se vocês estiverem aí. Manda lá no Instagram ou por direct que a gente puxa ali as principais dúvidas, a gente leva mais direcionado, mas é pelo menos para abrir a cabeça de vocês no que vocês estão entrando. Perfeito, então quem quiser te encontrar nas redes sociais, @BruAleman e @ColindaBru. Perfeito, então até o próximo episódio. Obrigada, Bru. Até, um beijo. Você ouviu Faz as Contas.
faz as contas. Oferecimento GetNet, maquininha com aluguel zero. Acesse getnet.com.br. Tamo junto. E Avenue Banking, sua vida financeira global e em dólar. Saiba mais em avenue.us. Maquininha com aluguel zero. É isso aí, tamo junto!